Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. O que eu posso falar para vocês desse episódio? Vocês sabem que eu não gosto de falar palavrão aqui, né? Mas esse episódio vai ser... Entendeu? Vai ser animal, porque eu tô recebendo aqui a Madalena Feliciano. A Madalena é CEO de 3 empresas que ela mesma fundou. A primeira empresa chama Outlier Careers, a segunda chama IPC e a terceira chama MF Terapias. Ela é um furacão, tem uma história fantástica. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, porque a gente vai falar de diversos temas que são muito relevantes para as carreiras das pessoas. Então, quem que é a Madalena? Ela é consultora executiva de carreira e terapeuta, atua como coach de líderes e de equipes e com orientação profissional há mais de 20 anos, tem bastante história para contar aí, sendo especialista em gestão de carreira e desenvolvimento humano. Ela é formada em administração com ênfase em recursos humanos, Master Coach certificada pelo Center for Advanced Coaching, o CAC, hipnóloga, hipnose clássica e clínica prática. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é um assunto super curioso. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade sobre isso. É certificada pela Academia Pan-Americana de Coaching, MBA em Neurocoaching, pela Universidade dos Campeões, Master em PNL, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Como eu disse, é um furacão e veio aqui contar um pouco dessa história para nós, querida. Super Rodrigo, obrigado. Que delícia estar com você por aqui. Você ter aceito o nosso convite. Gratidão pelo convite, Imagina, muito bom. Gratidão é nossa. Eu sempre falo essa frase, eu sei que as agendas de vocês são malucas, então é uma honra de verdade receber você aqui, você dedicar um pouco do seu tempo para o nosso projeto. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco a tua história pra gente, Madalena. Madalena Feliciano. Madalena Feliciano é mãe, é esposa, é avó, é empreendedora, é empresária, é amiga, é amante. Então a gente ocupa diversos papéis na vida, né? Nos últimos anos aí, aproveitando do empresariado, eu tô há 11 anos com a Outliers, com o IPC e há 8 anos com a MF, cuidando aí da saúde emocional, da saúde mental das pessoas. Muito legal. A gente vai falar um pouco sobre como é ser CEO de 3 empresas, mas você tem uma história que é uma história muito impactante, né, de vida. Sim. Né? Eu queria te pedir para você contar um pouco dessa história, para as pessoas saberem a tua essência, né, da onde surgiu a Madalena, né, e entender um pouco por que hoje você é essa profissional que você é. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Claro, claro. Rodrigo, eu nasci numa comunidade, né? Antigamente não era comunidade, né? A favela. Favela. Fui criada na favela até os 6 anos de idade. Naquela época, quando a gente é criança, a gente nem sabe, né? O que é faltar dinheiro, o que é bom, o que não é. Eu era uma criança feliz, né? Com poucos recursos, eu voltando lá atrás e me recordando de todas as experiências, poucos recursos, mas uma criança feliz. Não tinha acesso à escola, a alimentação era básica, não tinha acesso à higiene, e eu me recordo muito que o meu maior sonho, ali, pequena, era tomar um Yakult, né? Então, a mulher do Yakult sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Hoje dentro, era o seu sonho... Meu maior sonho naquela época, e a minha mãe sempre me dizia, filha, não dá para tomar Yakult, não tenho dinheiro. Tanto que na minha casa hoje, os meus filhos sempre falam assim, mãe, a gente não quer Yakult, para de comprar Yakult. As minhas netas falam, vó, a gente não gosta. Gosta sim. Tem que gostar de Yakult, não tem como não gostar. E mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? A minha mãe um dia me falou, filha, a gente vai dar uma volta. Como a gente saía muito pouco, né? Quase nada de lá, eu tava super feliz. Então ela me arrumou, me levou para dar uma volta no metrô ali, no metrô Vila Mariana, metrô Ana Rosa.
E, Rodrigo, assim, eu visitei esse lugar umas 532.236 vezes, né? Eu sei... Durante a vida, né? Durante a vida. Cheguei nesse lugar, minha mãe conversou com uma senhora, eu não entendia muito bem, nem sabia do que elas estavam falando, e minha mãe disse, filha, espera um minutinho que a mamãe já volta. E minha mãe não voltou nunca mais. Então, assim, eu fui aquela criança revoltada, aquela criança que passou a vida esperando a sua mãe voltar. Eu não entendia o abandono, né? Por quê? O que que eu fiz? Carregava aquela culpa, eu fiz alguma coisa, minha mãe não gosta mais de mim, minha mãe não me ama. E esse casal que me adotou era um japonês, né? E uma espanhola. Eles já tinham uma filha, uma menina, 1 ano mais nova do que eu. Talvez eles não estivessem preparados para ter uma filha com 6 anos, com uma experiência, né, que já de vida de 6 anos, né, revoltada, que queria a mãe dela todos os dias. E eu dizia para eles, vocês não são meus pais, eu quero minha mãe. Então eu cresci muito revoltada e escutando muito assim, não vai dar nada que presta, vai ser igual a mãe, menina revoltada, maldita hora que a mãe deixou aqui. Então foi muito difícil para aquela criança, que eu já resgatei, passar por tudo isso, né? Eu tinha, lá pelos 14, 15 anos, eu tinha um sonho que era ter minha família. Então a gente é muito julgado depois e as pessoas sequer conhecem a nossa história. Então, quando eu comecei a ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, essa mulher é doida. E vem, né, aquelas apontamentos. Tem televisão na sua casa, não? Você vai ter mais um filho? Não tá dando conta nem desse filho. Mas eu tinha o meu grande sonho, o meu primeiro maior sonho era ser mãe e constituir minha família. Um domingo, que a gente estava em casa, né, almoçando, eu fui criada na rua, né, Rodrigo? Então eu já era mais espertinha. E essa família, o japonês e a espanhola, eles tinham uma filha, 1 ano mais nova. E ela era muito, mas muito parecida comigo. Ela tinha uma pinta no mesmo lugar que eu, essa voz parecida com a minha. E eu perguntei para ele, na época eu ainda não chamava ele de pai. Falei, ô japonês, por que essa menina parece tanto comigo? Tem alguma coisa muito errada na nossa história. E aí ele começou a chorar e acabaram contando que ela também era uma filha adotiva, que ela tinha sido adotada na maternidade com 3 dias de vida. E eu não sei como é que eram essas adoções na época. Então a minha mãe sabia para quem ela tinha dado a menina, então ela me deixou com a mesma família. Então foi um primeiro momento assim da minha vida que eu me senti pertencendo. Pelo menos tinha alguém ali naquela família que tinha a ver comigo, que tinha uma história como a minha, né? Então eu descobri ali a minha irmã de sangue, do mesmo pai, da mesma mãe, mas ainda assim eu tinha um buraco dentro de mim. Sabe, as pessoas falam, eu tenho um negócio, eu chamo esse negócio de urge. Um negócio que doía, você não sabe explicar o que que é. Se é mágoa, se é raiva, se é culpa, né? Eu não sabia o que que era. E dos 15 anos em diante, eu só pensava assim, eu vou ter minha família. Tanto que eu fui embora de casa muito cedo. Tive o meu primeiro relacionamento, foi bom, me deu 2 filhos, mas foi um relacionamento abusivo, né? Fiquei 13 anos casada, acabei me separando. Nessa separação eu tive um outro relacionamento, breve. Desse outro relacionamento eu tive um outro filho. E eu descobri que a minha mãe morava no interior de São Paulo. Mãe biológica. A biológica. E aí, Rodrigo, assim, eu tinha me separado, tava com um bebê de 3 meses, minha carreira não tava legal, as coisas não eram do jeito que eu queria, eu não me encontrava como pessoa, como profissional. Eu resolvi abandonar tudo, coloquei tudo dentro de um caminhão, peguei meus 3 filhos e fui pro interior. Um bebê? Um bebê de 3 meses, né? Um de 5 anos e uma de 10 anos. E fui pro interior, né? Cheguei lá, toquei a campainha, eis que aparece a minha mãe. Óbvio que naquele momento, assim, era uma mistura de raiva, com vontade de ter ela perto de mim. E não deu certo a experiência. Eu acredito que ela esperava uma outra filha, eu esperava uma outra mãe. Mas ainda fiquei lá com ela 3 meses. E é interessante que, assim, eu precisava estar perto dela. Eu queria dormir com ela com 30 anos, Rodrigo. Eu queria sentir o cheiro da minha mãe. Eu lembrava da experiência, né, de criança perto dela.
E Deus acaba escrevendo certo realmente por linhas tortas, né? Perdida, com 3 filhos, separada, sem emprego, conhecendo uma nova família, decepcionada com o que estava tudo acontecendo, né, na minha vida, com a família que eu estava conhecendo. Eu tinha um irmão bem bacana e que ele tinha um amigo. E o amigo dele era uma gracinha, Rodrigo, né? Rodrigo, eu tava com 29 anos, com um bebê, eu falei, bom, faltam 7, né? Eu tinha plano de ter 10 filhos. Você tinha escrito no diário, rápido, né? Eu tinha um diário lá com o nome dos meus filhos. E eu comecei, esse rapaz me chamou para tomar um chopp. E a gente saiu para tomar um chopp. Quando eu falei para ele, você pode pedir um outro chopp? Ele falou assim, calma aí, eu te convidei para tomar um chopp. Eu só tenho dinheiro para um chopp. Então, quando eu conto essa história, assim, são tantas loucuras. E eu falei, como que você convida uma mulher? Você sabe que eu tenho 3 filhos, né? Daqui você vai me levar para onde? O que você pretende? Ele falou, vou te levar para conhecer o Morrão. Você conhece o Morrão? Lá de cima a gente consegue ver tudo, né? A gente consegue ver a cidade toda. Em suma, era um rapaz de 22 anos, né? Que hoje é o meu marido. O Morrão... Tá aqui com a gente. É o Anderson. O Morrão anda. O Morrão vai fazer 20 anos. Né? É uma loucura. É interessante que assim, a gente foi muito julgado, tanto ele quanto eu. Primeiro que eu era a primeira namorada. Agora você imagina você apresentar. Eu entendo a família, porque eu tenho um filho da idade que meu marido tinha na época. Imagina meu filho chegando em casa hoje falando, mãe, essa é minha namorada, ela tá grávida e ela tem 3 filhos. É um abacaxi com 3 anos. Um bebê de 3 meses, interior de São Paulo. A diferença de idade dele pra... Entendeu? Realmente dá pra entender o choque. Pois dá pra entender. Então era julgado assim, nossa... Fora minha família também falava, o que você vai fazer com esse moleque? Já fez tudo errado na vida, não vai dar nada certo. Eu falei que está no sangue, é genético. E a gente começou a namorar, ficamos juntos, estava grávida, e a gente resolveu voltar para São Paulo. Vir para São Paulo, porque eu já era de São Paulo, ele não. A gente veio para São Paulo para ficar morando dentro de um carro, que era o que tinha para morar. Então era eu grávida, com 3 crianças, dentro de um carro. Meu Deus. E uma colega, uma amiga, falou, olha, eu tenho um banheiro, que é um porão na minha casa, se você quiser ficar lá, enquanto você não consegue nada. Então nós ficamos uns 2, 3 meses morando num porão. Era um banheiro, eu grávida, procurando uma nova colocação, procurando emprego, recomeçar a minha vida, recomeçar... Literalmente do zero, né? Do zero. Faltava tudo, né? Faltava dinheiro, faltava comida, mas eu sempre tive muitos anjos da guarda. Vizinhos, colegas, amigos, pessoas que não me conheciam, né? Casas de caridade, eu tive muita ajuda com meus filhos, né? Com alimentação, com tudo isso. Eu tenho uma grande amiga, que era madrinha de um dos meus filhos. Ela me disse assim, Madá, você veio para São Paulo, eu confio em você, eu confio na sua experiência profissional, eu sei que você vai conseguir se colocar, eu vou alugar uma casa no meu nome, vou mobiliar essa casa, vou colocar lá dentro e não me decepcione. Eu só precisava dessa oportunidade, né? E dali eu comecei toda a minha história de vida, óbvio. Tive mais um filho, engravidei de novo no meio de tudo isso, nasceu um, eu já estava grávida do outro, né? São 5. São 5 vezes. Eu engravidei 8 vezes, eu perdi 3. Né? Mas os meus 5 hoje são, a mais velha tá com 32, a mais nova tá com 17. Então, estão todos criados. Voltei para minha área, que era de gerenciamento de carreira, outplacement. Voltei a investir nos meus estudos. E um belo dia, o meu diretor disse, Madalena, você vai fazer uma formação de coaching para líderes. Com 5 filhos, todos pequenos, eu não podia, Rodrigo. Não dava para ir para uma imersão, ficar 10 dias fora, longe. O que meu marido ia fazer com aquele bando de criança, cada um numa escola, cada um numa idade. E eu falei para ele que, infelizmente, eu não poderia fazer. E aí, né, conhece diretores, né? Ou você faz, ou você tá fora. Ou faz, né? Você faz. tem 2 opções, ou faz. Aí eu falei, nossa, meu sonho fazer essa imersão, ficar 10 dias, tô indo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, maravilhoso. E fui lá e fiz essa formação. E é engraçado,
Porque, assim, eu fui meio que obrigada. No 10º dia, terminou num domingo, terminou 11 horas da noite. Né? Eu só tinha uma certeza. Eu não queria mais aquilo para mim. Eu não queria aquele emprego, eu não queria aquele diretor. Então, na segunda-feira de manhã, fui para a empresa, cheia de energia. Dei um abraço nele e falei, foi o melhor curso que eu fiz na vida. Eu gostei tanto que eu descobri que eu odeio você. Odeio trabalhar para você. Odeio ficar aqui. Por isso que é bacana. Mexeu ali no propósito, né? Mexeu no íntimo. Né? Eu descobri. Né? Por que eu estava viva nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu queria ser? Como eu gostaria de ser lembrada? Quais eram os meus valores? Qual era a minha missão de vida? Eu descobri coisas que são tão profundas e que a gente não fala sobre isso. A gente só segue, só vai no piloto automático, só deixa a vida te levar. Né? E pedi as contas. Né? Pediu as contas. Pedi as contas. E isso eu sempre oriento hoje no meu instituto. Não tomem nenhuma decisão quando sair daqui. Espera pelo menos 60 dias. Não casa, não separa, não pede as contas. Né? Porque a gente está sob um forte impacto emocional. Quando sai desses treinamentos, né, que mexem tanto, é melhor você ficar quietinho ali um tempo. Né? Tanto que para mim foi um divisor de águas. Existe uma Madalena antes, né, que tinha uma história de vida difícil e eu contava aquela história para mim o tempo todo. O pior são as mentiras que a gente conta sobre a gente mesmo. Não vai dar nada que presta, né? Tá no sangue, né? Você nasceu pra ser assim, melhor pingar do que secar. Pelo menos você tem um teto, tem gente que não tem nada. Eu rodava na escassez, né? Eu fui criada assim, na escassez. Até você entender que essas crenças que a gente tem a nosso respeito são as mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo. E saí desse treinamento, falei, agora não quero mais, pedi as contas e dancei, né, Rodrigo? Dancei, porque nada do que eu tinha desenhado naquele treinamento ia acontecer. Eu não tinha autoridade, ninguém me conhecia. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro, tinha 5 filhos pequenos. Meu marido era motorista. E eu falei pra ele, cara, e agora? Ele falou, você é doida, você pediu as contas, e agora? O que a gente vai fazer? Maridaço esse, hein? Maridão. Aí eu falei pra ele, eu tenho um grande sonho, né? Fora ter as crianças, eu quero ser empresária. Ser empresária no Brasil, a gente já tem todas aquelas crenças. O meu pai japonês falava, filha, precisa 5º dia útil, dia 20. Precisa carteira de trabalho. Criança vai passar fome. Empresário vai ter sócio, governo, vai ter banco. Fale em 3 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Porque meu pai não falava na maldade, o japonês. Ele falava porque ele queria que eu tivesse uma vida próspera, né? Mas eram umas crenças que ele tinha. E a gente só é programado. E felizmente meu marido acreditou, né? Confiou. Confiou assim, né? Ou você pede as contas, ou você pede as contas no seu trabalho. Porque eu preciso do seu fundo de garantia. Ele fez um acordo, pediu as contas no trabalho. E ele recebeu uma fortuna de R$4.200 por 8 meses trabalhados. E a minha empresa começou com esses R$4.200. Eu aluguei uma salinha, paguei 3 meses de locação. Acabou o dinheiro. Só deu para locação, pagar os 3 depósitos. E aí pede ajuda para quem tem uma mesa, quem tem uma cadeira, quem sabe fazer pintura, quem pode emprestar um notebook. E a gente começou. Em 1 ano, eu comecei no 8º andar. Em 1 ano eu estava com o 8º andar, com o 3º andar e com o 2º andar. E assim, eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria fazer. Que a gente é pressionado, né? O que você vai ser quando crescer? Meu pai falava, filha, vai ser médica. Minha mãe falava, vai ser jornalista. Eu não ia ser nem médica, nem jornalista. E eu fiz administração. Uma péssima administradora, Rodrigo. Então, um belo dia, eu estava em 3 andares, eu não sabia nem quem trabalhava comigo. Eu não sabia como era a contabilidade. Eu não sabia como era ser uma empresária. Só que eu já estava com 40 funcionários. Caramba! Aí eu mudei para no mesmo local, mas para um espaço no térreo, que eram 400 metros quadrados, coloquei todo mundo junto. Aí você já sabia quem era, quem né? é quem? Ah, você trabalha para mim desde quando? Quem te contratou? Né? E comecei a profissionalizar a minha empresa a partir de lá. Ali, nesse momento, eu tinha montado a Outliers Careers. A Outliers ela é uma empresa que a gente trabalha com gestão de carreira, com recolocação profissional, né? Ou outplacements para as empresas. E esse mercado, ele é um mercado extraordinário da gente trabalhar. Então, eu trabalho
com profissionais que fizeram carreiras de 15, 20, 30 anos dentro da mesma empresa, que tinha estrelinha nas costas, eu sou o diretor, eu sou o vice-presidente, e um belo dia alguém chega para você e fala, Rodrigo, foi um prazer te conhecer, sucesso, boa sorte. Né? Mas a gente está enxugando, está reestruturando, ou nomes bonitos, né? Reengenharias, downsizing, layoff, os nomes que o mercado dá. E esses caras chegam até mim com a autoestima lá embaixo, desmotivados, né? Doentes, às vezes, né? Emocionalmente abalados. E por quê? Você vestiu a camisa. De repente, seu casamento não tá bom, você não viu seus filhos crescer, você trabalhou 10, 12, 14 horas por dia, então ele passa por um verdadeiro luto. Então eu digo que o desemprego, ele tem 3 fases. Primeiro é o choque. Primeiro, porque eu? O que eu fiz? Eu me doei, né? Eu tive bônus no final do ano, eu tive feedbacks positivos, e simplesmente saíram com você. Segundo é a aceitação. E a terceira fase é agir. E a Outliers, ela entra nessas fases. Ainda assim, eu sentia que num processo de entrevista ou na autorresponsabilidade, a sua carreira é sua responsabilidade. O controle de remoto da tua vida está na tua mão. Exatamente. Né? Se você entregou para alguém, não reclama. É comercial. Você trabalha, eu te pago, deu certo, ótimo, não deu, vai cada um pro teu lado. Só que muitas vezes o profissional, ele não gerencia a carreira. Ele gerencia o time dele, ele gerencia a empresa, ele aprende a fazer dinheiro para alguém e ele não consegue ganhar, fazer o seu próprio dinheiro. Ele não consegue gerenciar a sua carreira, né? E o mundo dele desaba. Então eu pensei, puxa, a gente precisa dar um suporte emocional para essas pessoas, de atualização, de saúde emocional, de saúde mental. Aí nós abrimos a nossa segunda divisão, que é o IPC, que é o Instituto Profissional de Carreira e Comportamento. E aí eu começava a treinar executivos para um mercado, para eles entenderem quais são suas reais habilidades, quais são seus reais talentos. Plano A, e por que não um plano B? Um plano C, porque amanhã, se o mercado não te absorve, você faz o quê? Você vai gastar toda a sua reserva. Você vai pegar o que você construiu a vida inteira, vai vender casa, carro, acabar com a sua reserva. E uma hora ela pode acabar, inclusive, né? Vai inclusive acabar. Né? Se você não coloca nada lá, uma hora ela acaba. Então, nesse treinamento, eu não trabalho só o plano A. Eu também trabalho um plano B. Quais são os seus reais talentos? Autoconhecimento. Hoje, quando eu pergunto para os meus profissionais, de 0 a 10, o quanto você se conhece, eles falam, eu me conheço 10. Aí no terceiro dia, 30 horas de treinamento, antes da gente chegar, né, que a gente faz 100 horas lá com eles, o cara fala, Madalena do céu, eu não me conheço nada. Eu nem sabia que eu não me conhecia. Ele nem sabe que não sabe. Sabe as etapas do aprendizado? Eu nem sei que eu não sei. Então eles descobrem os talentos, eles descobrem os pontos fortes, eles descobrem os gaps que eles precisam trabalhar. Eles montam um plano, uma estratégia e, principalmente, confiança, segurança, autoestima. Porque até para... Eu posso colocar a bola na marca do pênalti, mas o cara tem que estar preparado para fazer o gol. Ou seja, na entrevista ele tem que estar bem. Tá bem! Senão não vai, né? Você vende isso, a gente vende a energia. Né? As pessoas, muitas vezes, são contratadas pela parte técnica, mas são demitidas pela falha comportamental. Então ele tem que entender... O que levou a ele esse processo de demissão? É óbvio que a empresa não vai dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso. Muitas vezes é reestruturação, é layoff. É o caminho mais fácil, né? É mais fácil, para evitar até as burocracias que a gente sabe que acontecem. E ainda assim, dentro desses treinamentos, conhecendo essas pessoas, são 50 horas em imersão presencial, mais 50 horas online. Você fala, puxa, aqui tem um problema maior. Aqui o buraco é mais embaixo. E aí, há 6 anos atrás, eu montei a clínica, eu estudei psicanálise, eu estudei terapia. O ano passado eu fiz um MBA em saúde emocional e abri minha clínica. Então, é burnout? Vem cá, vamos resolver isso. É depressão? É ansiedade? Porque são os mal do século, né? Depressão, a pessoa tá lá, ó, vida, ó, céus, ó, azar. E a ansiedade, meu Deus, como vai ser meu dia? O que eu vou fazer amanhã? Né? E outro dia eu escutei, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Isso acontece no aqui e agora, Rodrigo. Só acontece no aqui e agora. O ontem já era, não tem o que fazer. É aprendizado. Se a gente começar a dar novos significados, né? O que eu errei? Não errei. Foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. O que eu posso corrigir para que no futuro seja melhor.
Então, é a gente começar a dar novas conotações. A gente fala tanto em empatia, a gente fala em sintonia, e a gente julga tanto, né? A gente aponta tanto o dedo, eu fui tão apontada, tão julgada, sem ao menos as pessoas conhecerem a minha história, o que estava dentro de mim. E eu sempre digo, julgar um adulto, sem ao menos saber a criança que ele foi, é uma das crueldades maior que existe. A gente não sabe que criança foi aquela, né? Porque... Pelo que aquela pessoa passou. Pelo que ela viveu. Quem te olha hoje não vai imaginar. Não, primeiro assim, né, Rodrigo? Tem algumas histórias interessantes. Todo mundo que me conhece num primeiro momento fala, não fui com a cara dela. 99,9% das pessoas mesmo? não vão com a minha cara. E tá tudo bem, eu já acostumei. Porque chega no final do meu treino, o pessoal fala assim, ai, posso te falar uma coisa? No começo... No primeiro dia, eu não fui com a sua cara. Olha, isso não aconteceu comigo, viu? Que eu fui mulher com a sua cara imediatamente. Ainda bem, né? Mas você é um influente, né? Você é um influente. E eu sempre digo, né? Se a pessoa grita, berra, tá estressada, tá nervosa, eu no máximo fico olhando e fico pensando, o que será de tão ruim que aconteceu na vida dessa pessoa? Eu dou um novo significado. Né? Porque as pessoas estão estressadas, as pessoas estão sob pressão. A gente sai de um momento ainda, né, de pandemia. Pós-pandemia que todo mundo passou por muita coisa. É economia, é política, é o que a gente assiste, a nossa mente tá cheia de lixo. Né? É assalto, é cracolândia, é problema. A gente tem que estar perto de pessoas leves. A gente tem que estar perto de pessoas que nos inspiram. A gente tem que estar lendo bons livros, escutando boas músicas, ficar longe de quem mina seu progresso, de quem mina seu sucesso. E às vezes essa pessoa mora dentro da nossa casa. Como é que a gente se blinda de tudo isso, né? É como a gente estava conversando antes do programa, mindfulness. As pessoas não conseguem nem respirar, Rodrigo. Era o meu caso, né? Eu estava te falando. Eu passei por um processo, estou passando ainda por um processo desse, né? Eu fui demitido em novembro da empresa que eu trabalhava. Eu passei pelo luto corporativo, que a gente está comentando. Eu passei pelo burnout, pela depressão, né? Aí eu comecei a olhar ao meu redor o estrago que eu fiz, porque não dá para dizer que esse estrago foi causado pela empresa que eu trabalhava, porque, como você mesma disse, o controle remoto estava na minha mão. A responsabilidade da sua vida é tua. Você que deu para alguém, exatamente, né? Exatamente. É muito mais fácil falar, é o meu chefe, é a minha empresa. Não. A empresa que eu trabalho é que é culpado. Não é. Eu não posso falar isso. O culpado fui eu. Eu que em algum momento... Você permitiu, né? Permiti. Troquei as prioridades da vida. Porque, obviamente, das 8 da manhã às 6 da tarde, prioridade é o trabalho. Claro, é importante, tal. Mas depois você tem outras prioridades. E é muito difícil, quando você está lá no ambiente corporativo, tem alguns executivos que conseguem fazer. Eu admiro muito isso. Já passaram por aqui, já deram dicas e tal. Mas lá no fundo é muito difícil de você ter essas duas personalidades, esses dois papéis. Porque você é uma pessoa só. Então você sofreu uma pressão no trabalho, né? Você vai chegar em casa estressado, né? É difícil você virar essa chave. Até porque as pessoas dizem, o que eu tenho problema em casa, eu não levo pro trabalho. E o que eu tenho problema em casa... Não tem como, nós somos seres únicos. Exatamente. Nós somos sistêmicos. Exatamente. Você pode não comentar no seu trabalho o problema que você tá com a sua esposa, com seu filho dentro de casa, né? Mas aquilo tá na sua cabeça. E isso, de alguma forma, vai impactar negativamente, né, o seu corpo físico. Aí vem... burnout, depressão, ansiedade, gastrite, sinusite, alergia, né? Obesidade, obesidade, pressão alta, um monte de coisa. A mente subconsciente, o cérebro, ele é sensacional. A maior função do seu cérebro, do meu cérebro, do nosso cérebro, é nos proteger. Então ele diz assim, você não para? Eu paro com você. Então, foi um pouco isso que eu acho que aconteceu comigo. Não o cérebro, mas... seja qual crença você tenha, que está aqui nos assistindo, o universo, Deus, o seu Deus. O que eu acho que aconteceu comigo foi isso. O universo, Deus foi lá e falou assim, você vai parar. Você vai parar. E eu vou fazer você parar. Ele poderia ter me parado de várias formas. Ele me parou fazendo eu ser demitido, me desplugando da tomada do dia para a noite, fazendo com que eu olhasse ao meu redor e visse o estrago que eu estava fazendo, a começar por mim mesmo, né? Obeso, né? Pré-diabético, pressão alta, aquelas coisas da pessoa que deixa de se cuidar, né? Com a desculpa do trabalho, né? Que, de novo, é uma desculpa.
né? Você, como você disse, o controle remoto tá na tua mão. Mas eu acho que aconteceu no momento que tinha que acontecer, no momento em que hoje eu olho para trás e falo assim, que bom que aconteceu. Que bom. Porque talvez eu não estivesse nem aqui. Ô, Rodrigo, você sabe que hoje eu tô lá no meu instituto com treinamento. São 15 executivos que estão comigo. Eu digo para eles, se você tá sentado aqui, é porque você merece estar aqui. E a pessoa não entende isso no primeiro momento. Como eu mereço? Eu fui demitido. Olha o que essa doida tá me falando. Não, você merece ter sido desplugado. Isso é merecimento. Na verdade, muitas vezes a gente até vê o furacão passando, só que a gente tá assim, não é comigo. Não vai chegar em mim. Né? Vai dar tudo certo. Você já sabia, de alguma forma, que era o momento de você sair daquele local, daquele trabalho, ou se desvincular daquele chefe, porque não é a empresa. É como eu tenho um profissional que falou, a empresa X acabou comigo, não foi a empresa que acabou com você. É o chefe, é o líder, é o mau gestor, é a pessoa que está do seu lado, e muitas vezes é você mesmo que permitiu. Que permitiu. Sabe aquele ditado, quanto mais a gente abaixa, mais a gente mostra o bumbum? É isso. Muitas vezes é a gente que permite. A nossa permissão vai até onde o outro pode entrar. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. É verdade. Mas só para conectar e para dizer o quanto isso é importante para as pessoas, né? O quanto esse trabalho que vocês fazem é um trabalho relevante para as pessoas, porque eu sou a pessoa que está passando por isso, né? Eu tive que ir para psicólogo, psiquiatra. Eu me lembro, a gente falou da respiração, né? Eu me lembro a minha esposa me levando tentando me tirar daquele status quo que eu tava, né? Tentando me tirar daquele status quo, me levou para um desses retiros, né? De aprender a respirar. Eu falava assim, que respirar? Tá maluca? Respirar para quê? Né? E hoje eu olho e falo assim, nossa, quanta ignorância, né? Da minha parte. Porque hoje eu vejo a importância, sim, de respirar, a importância, sim, do mindfulness, a importância de você poder meditar. Eu nunca tinha conseguido meditar na vida. E é um desafio para uma mente acelerada como a sua. Você estava lá 18, 20 horas trabalhando. Exatamente. Não, respira, fecha os olhos. Isso, relaxa, escuta a musiquinha. O que eu vou fazer amanhã? Como vai dar? Eu falava assim, que mané musiquinha, que sente o corpo o quê? Tá maluco? Eu tô cheio de coisa para fazer. E num belo dia, recentemente, eu consegui meditar, né? E aí eu botei tudo aquilo para fora. Né? E aí eu comecei a conectar as coisas. E aí eu olho hoje para trás e falo assim, bom, nós estamos aqui em julho, né? Eu fui desligado, meu último dia foi dia 30 de novembro. Então, sei lá, 7 meses, né, que isso aconteceu. Eu olho e falo assim, cara, obrigado por eu estar podendo passar por o que eu estou passando agora. Né? Obrigado por eu ter podido passar pela adaptação do meu último filho na escola. Olha que legal. Porque os 2 mais velhos, eu não estava lá. Né? Mas o do mais novinho, eu estava lá. E olha o trabalho que você está fazendo hoje, Rodrigo. Pois é. Me diverti. Experiências extraordinárias. Conhecendo pessoas como você. Trazendo isso para um monte de gente que ainda, né, se blinda. Principalmente o homem. Né? Eu vou no psicólogo, sou louco. Não preciso disso. Eu ouvi muito isso. Né? Ainda tem esse negócio de saúde mental, de saúde emocional, de procurar um psiquiatra. Não, isso é pra louco. Não, isso é autocuidado. Isso é amor próprio. Exatamente isso. Primeiro você, segundo você, terceiro você. A gente não dá o que a gente não tem. Você não vai ser um ótimo gestor, um ótimo pai, um ótimo marido se você não cuidar de você. Você tá pela metade. Como dizem lá no avião, né? Primeiro coloque a máscara em você. Primeiro em você. Depois nos outros. E isso não é ser arrogante, não é ser prepotente. Se você estiver bem, o universo conspira a seu favor. Sim. Né? A gente se conecta com pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Isso é outra coisa. O quanto eu me afastei dos meus amigos. Eu me tornei, eu brinco, né? Hoje consigo já brincar com essa história. Eu brinco que eu me tornei uma samambaia. Eu era aquele cara que ia pra praia no final de semana, né? E eu ficava dentro de casa. Mó sol, rachando lá fora, minha família na praia, meus filhos e tal, e eu dentro de casa. Cara chato, hein, Rodrigo? Chato. E eu dentro de casa, mal-humorado, né? Louco pra chegar segunda-feira, pra poder continuar resolvendo os meus problemas, né? Enquanto
meus amigos, minha família, né? Minha mãe, minha sogra, todo mundo lá. E eu dentro de casa. No verão, na praia. E, tipo, como eu não percebi? Não percebe. Você não percebe. A gente tá no piloto automático, as coisas vão acontecendo, as demandas vão chegando, os resultados são cobrados, é pressão todo dia. É exatamente isso. Então, se você que está assistindo a gente, se você tá passando por isso, cara, quer um conselho? Olha pra tua vida. Por quê? Porque tem coisa que não dá para reconstruir depois. Tem coisa que não dá. Por exemplo, se você tiver algum problema mais grave de saúde, né? Se você destruir teu casamento, a tua família, se você criar um trauma no teu filho, um monte de coisa. E a gente não tá dizendo para não se dedicar, para não trabalhar, a gente tá dizendo para buscar melhorar a sua qualidade. Equilibrar isso. É um desafio ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? É. As pessoas me procuram porque elas querem equilíbrio, né? Já fez um eletro? Como é que dá o eletro? Né? Então, enquanto a gente viver, um dia vai estar bom, um dia vai estar mais ou menos, um dia vai estar péssimo. E não é o dia que está péssimo. É como você lida com aquele dia que está péssimo. O problema, às vezes, não é o real problema. É como você enxerga o problema. Né? De repente, vê ele de fora. Mas começar a se planejar, se organizar. Tudo bem se eu tiver que trabalhar 12 horas hoje. Mas amanhã eu posso trabalhar 6. Isso. Né? Tudo bem se eu só posso jantar com meus filhos 3 vezes por semana, mas eu tenho qualidade de tempo com meus filhos. Vou largar o celular tudo aqui, vou concentrar aqui 1 horinha com eles. Tudo. Né? Quando meu filho fala, mãe, eu preciso conversar com você, eu quero contar como foi meu dia, eu tenho que estar com meu filho. As pessoas estão assim, conectadas 24/48. Tá bom. Entendi. Elas se desconectaram da coisa que é mais importante, que é a família. Não precisa ir longe. Você vai em restaurantes, né? Tem 4 pessoas na mesa, cada um com celular. Falei hoje isso cada no treinamento. Celular. Você sabe que tem restaurantes que já estão te dando um desconto se você não usar o celular. Olha que loucura. Porque a pessoa demora pra... né, se alimentar, o prato esfria, ela acaba de comer, pede cafezinho, depois vai ficar mais 1 hora ocupando a mesa. E fora que a experiência é ruim, porque come comida fria. Você vê que loucura? Tem restaurante que já tá dando, né, até o desconto pra pessoa. Se você não usar seu celular, você tem 20% de desconto. Olha que beleza! Como a gente... Genial essa ideia. Não é boa? Eu fui num restaurante esses dias assim. Então é muito bacana a gente começar a se perceber. Temos que dar resultado, temos. Somos pagos para dar resultado, somos. Seja no seu negócio, seja no negócio do outro. Mas nunca abrir mão da gente. O resultado, ele e hoje isso fica muito claro para mim, ele é inerente à sua vibe. Né? Então, você pode até estar enfrentando um desafio de resultado no teu negócio. Né? Porque o mercado também é assim, né? Sim. Mas se você tem um equilíbrio, se você está no seu centro, se você está bem de saúde, se a sua cabeça está bem, a chance de você sair desse problema, de ser mais criativo ou de pensar numa estratégia que você talvez não pensaria, é muito maior se você está com a vida equilibrada. Sim, com né? certeza. E o que eu tenho visto, Madai, e você acho que vê muito mais que eu isso, e me causa um certo medo, é que tem muita gente na situação que eu estava. Muita gente. Assim, eu olho para o lado, um colega aqui, outro colega ali, um executivo aqui, outro ali, né? Os executivos que vêm aqui, alguns deles falam, nossa, né? Que inveja de você, né? Que você pode estar aqui nesse momento só aqui, né? Porra, eu tenho que voltar porque eu tenho fechamento e não sei o quê. E aí eu olho e falo... eu não sei se eu quero mais isso para mim, não. Ô, Rodrigo, teve uma matéria recente, uma estatística, foi uma pesquisa, 76% das pessoas são infelizes com seus trabalhos. 76%? É muita gente infeliz. Gente. É óbvio que vai vir burnout, é óbvio que vai vir depressão, falta de equilíbrio, doença, porque assim... a doença que vai acometer fisicamente, a obesidade, né, o colesterol, o triglicérides, o pré-diabetes, ela vem tudo teu emocional, cara. Ela vem tudo teu emocional. Então as pessoas estão entrando nesse piloto automático e deixam a vida me levar. E elas se esquecem. Elas esquecem de olhar para elas, que é o mais importante.
é olhar para ela. O meu segmento, tá? 90% dos meus profissionais que eu assessoro hoje estão como você. Não acredito. Que como? coisa. Por que me mandaram embora? E não deveria, tá? Não deveria ser surpresa ser demitido. Muitas empresas falam em feedback, em saúde emocional e de impés. E vamos, né? Uhum. É lindo para inglês ver valores, missão. Só que não implanta. Não pratica isso no seu dia a dia. Aí as crianças, as pessoas estão ficando doentes. Aí entra um pouco do que você estava falando da liderança. Né? O quanto, na tua opinião, a liderança é responsável por esse... A liderança no geral, assim, né? Se a gente pegar todas as empresas, colocar dentro do liquidificador, bater, falar assim, a liderança. As empresas estão doentes. Né? Eu vejo isso. Né? Eu vejo, de novo, nos meus colegas que eu almoço, aí eu falo, né? Tô vendo nele o que eu vi em mim 8 meses atrás. Né? Pô, mas ele trabalha numa empresa diferente. Né? Em segmentos diferentes. Mas o cara tá igual. Então, assim, opa, isso é uma epidemia, na verdade, né? Fala tanto sim líderes, e o que a gente vê são pessoas que ainda são chefes. Chefes, exatamente. Né? Tem que ter resultado, tem que dar resultado, não se preocupa verdadeiramente. Porque uma empresa, né, com profissionais, com a saúde, né, boa, que se preocupa com a parte emocional, com o desenvolvimento, com o treinamento, ela vai ter resultados extraordinários. Mas a empresa é feita de pessoas. Não é empresa, são pessoas. É um movimento que vem acontecendo, principalmente depois da pandemia. Ou seja, você tá vendo uma melhoria aí. Um movimento que vem acontecendo, ainda não, né, aos passos que nós gostaríamos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Até porque hoje... No mesmo ambiente, a gente tem 5 gerações. É verdade. Tudo bem? Ainda tem esse desafio. Esse pessoalzinho aí, né? O mais novo, ele não quer saber disso, não. Quer propósito. Quer valores. E não fica no trabalho. Não tem qualidade? Ó. Tchau. Eu vejo pelos meus filhos. O meu filho falou, mãe, a empresa falou que em 6 meses ia ter uma promoção. Se não tiver, tô indo embora. Eu falei, como assim ir embora? Tá aí há 6 meses, cara. Espera, mas não foi combinado. Combinado não é caro. Esses caras não querem nem tirar habilitação mais. Esses caras não querem nem ter carro. Então é uma outra geração. Você tem Baby Boomer, você tem X, você tem os Y, você tem os milênios e tem os Alpha, que vai vir conectado, chipado, microchipado. Que são os meus. Como é que você vai lidar com essas criaturinhas? Eu vejo a minha neta de 5 anos falar coisas que eu falo, meu Deus, onde ela aprendeu isso? A minha filha de 12, ela debate coisas comigo e com a minha esposa. Que você nunca imaginou quando você tinha 12 anos. E com argumentos. Com argumentos. Que eu falo assim, preciso me preparar melhor. Então esse cara que tá no mercado aqui, o Baby Boomer, o X, ele vai ter que se preparar, porque é uma outra geração. Né? Então ele vai ter que se reciclar, ele vai ter que investir, ele vai ter que mudar mindset, ele vai ter que respirar, Rodrigo. Ele vai ter que respirar. Ou ele respira, ou ele respira. É verdade. Ele não tem outra opção. Senão ele vai ter problemas de saúde física e saúde emocional. Não, e também, além disso, vê se você concorda, tá fora do mercado. Tá fora do mercado. É o dinossauro. Eu olho pra meu estilo de liderança, Madalena, hoje, e falo assim, eu era um pré-dinossauro. Sendo super honesto. Eu adoro pessoas, eu cuidava do meu time, né? Eu tentava não ter uma questão tóxica de qualidade de vida somente ligada a resultado. Eu segurava isso comigo. Eu sempre tive essa característica. Eu segurava em mim essa pressão quando eventualmente vinha. Mas de mim para baixo, eu tentava não passar. Né? Obviamente que nem sempre eu era bem sucedido nisso. Mas mesmo assim, eu olho, eu falo assim, nossa, tem um monte de ferramenta que nesses últimos meses eu conheci que eu não fazia ideia que existia. Por exemplo, tem empresas que começam as suas reuniões meditando. E eu nem acreditava em meditação. Eu falava, que mané meditação? Vocês estão tudo doido. Vamos trabalhar. Se você começar o dia meditando 2 minutos, seu dia já vai ser muito melhor. Então, galera, para um cético que nem eu, falar isso aqui é porque o bagulho é bom mesmo. Então, assim, eu começo a olhar e falo, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Né? Eu sempre gostei de celebrar. Então, celebrar as conquistas, mas eu não ficava na celebração.
Olha que coisa. Por quê? Porque eu queria deixar as pessoas à vontade. E você acreditar que se você estivesse participando, elas não estariam à vontade? Talvez não estivessem à vontade. Aí um dia desse encontrei com esse colega da minha última empresa, ele falou assim, cara, uma coisa que eu nunca entendi é por que você não ficava nas celebrações que você armava. Eu falei, mas é porque eu queria que vocês ficassem à vontade e tal, mas, tipo, puta, a gente achava mó estranho. É isso que falta, né? Você viu como o mundo tá na mão de quem pergunta? Uhum. O que te impedia de perguntar, gente, e aí? E aí? Se eu tiver aqui com vocês, falta isso. Outro dia a gente teve um convidado aqui, o Arthur Diniz, ele falou uma frase que eu adorei, que ele falou que feedback é um ato de amor. Né? E a gente tem muita dificuldade de dar feedback, né? Nós, latinos, brasileiros, porque a gente acha que a pessoa vai se ofender e tal. No momento em que ele falou isso, virou uma outra chave em mim. Né, que eu falei, é verdade, feedback é um ato de amor. Feedback é saber fazer o feedback, né? É que aqui a gente fala assim, vem aqui na minha sala, eu tenho uma crítica construtiva. Onde já se viu crítica ser construtiva? Você entende? Já começou mal, né? Já começou mal. O cara vai falar, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Tô ferrado. Né? Tem formas de dar feedback. Uhum. Aliás, se as empresas, né, preparassem os seus líderes para dar feedback, a demissão não seria uma surpresa. É verdade. Ela estaria esperada. Ela seria esperada. Então, assim, nossa, foi um choque, eu não estava esperando. Porque não tem feedback. Uhum. Não tem o feedback real. Real. Uhum. É verdade. Não tem um feedback. Aí é uma surpresa, é um choque, o cara não tá esperando. Uhum. Se você tem um feedback bacana, uma conversa, uma comunicação assertiva, clara, objetiva, empática, você não teria alguns problemas que a Você gente já hoje. vai dizendo, né? Fala, aqui você tem um ponto, aqui, não sei, aqui não tá... A gente sabe que no dia a dia é corrido. Sim. Né? Então, existem programas que a empresa pode pensar de melhorias nesse sentido. Tudo vai funcionar 100%? Não vai. Mas se a gente melhorar 10, 20, 30, né, já é um ganho enorme para os profissionais que estão ali, né, se dedicando, vestindo a sua camisa, trabalhando a seu favor. Então, a gente tem que enxergar isso. E também tem, se a gente pensar em empresas médias, empresas de dono, muito dono que diz assim, Madalena, eu quero mudar tudo aqui. Aí tem que começar por ele, né? Tipo, então vamos começar. Não, comigo não. Não quero perder minha sala, mas eu quero uma empresa que tenha mais acesso. Sempre foi assim. Sempre deu certo assim. Porque na época dos meus avós, na época dos seus avós, querido, cai a ficha aí, agora, cai na cada 3 real. anos muda, querido. Mudou. O que você aprende hoje, amanhã, não serve pra nada. A tecnologia veio pra ficar, inteligência artificial veio pra ficar. Né? Ontem eu tava participando de um programa na TV Cultura, né, falando de inteligência artificial, falando de novos mercados, falando do mercado na construção civil. Isso não é assim, mas daí é moda. Não é moda, veio pra ficar, cara. Eu não sabia que a inteligência artificial pode ser preconceituosa. Pode. Que loucura isso, cara! Quando ele me perguntou, mas a gente vai falar sobre a inteligência artificial, os preconceitos, porque a gente começa, ela é munida de informações de outras pessoas, de repente ela pode ser machista. Né? De repente, eu falei, fala mais sobre isso, deixa eu entender. A gente tem que entender essas coisas. A gente tem falado bastante sobre inteligência artificial aqui e sobre o impacto que ela tem causado geral, né? Em profissões, em mudanças. Eu sempre cito esse exemplo. No nosso business de podcast, por exemplo, a inteligência artificial, ela, sei lá, daqui a alguns meses ela vai fazer tudo sozinha. Pois é. Porque já edita, já traduz, já dubla, já legenda, né? Então, assim, o trabalho manual, né, ela vai fazer. Vai ficar para nós o trabalho intelectual, vai ficar para nós o trabalho, né, de caprichar mais em outras coisas, mas o trabalho ali manual, ela vai ou fazer ou ela vai ajudar muito, como já está ajudando. Pois é, por isso que a gente tem que estar se reciclando, entendendo, entrando nesse novo mundo, nessa nova geração. Então, o cara que tiver, né, sempre foi assim, sempre deu certo assim, ele vai ficar fora. Ele vai ficar fora. Madalena, um ponto que eu sempre fui muito curioso, nunca tive a oportunidade de estudar, é sobre hipnose. Ai, adoro. Né? E a gente recebeu de novo citando o mesmo participante, o Arthur, ele cita no episódio que ele participou que ele tinha medo de falar em público. E depois de passar por um processo de hipnoterapia, enfim, hipnose, ele perdeu o medo de falar em público. Né? E ele fala isso no episódio dele. E você conhece isso. Como é isso? Como é que isso funciona? Né? Como é que se conecta isso no dia a dia das pessoas? Olha,
Olha só, ainda é muito, né? Tem muito. É muito velado, é muito místico. Ai, meu Deus, ela vai entrar na minha mente, ela vai descobrir meus segredos, eu vou contar coisas que eu não gostaria. Tem nada a ver com isso, tá? Hipnose é um estado natural da mente. Todo mundo, sem exceção, entra em transe de 10 a 20 vezes por dia, todos os dias. Você entra em transe todo dia, eu entro em transe todo dia. Só que eu tenho técnicas para te colocar no transe, muitas vezes para buscar dentro da sua mente subconsciente o que é o teu impacto negativo na tua vida agora, na sua vida adulta, tá? Então, por exemplo, homens assistindo futebol. O cara tá berrando com a televisão. Ele tá gritando com o juiz. Ele tem infarta. Eu conheço homem que infartou. Como se o juiz fosse escutar, né? Ele tá em transe. O cara não tá ouvindo. A gente assistindo séries. Vamos ver uma. La Casa de Papel. Você torceu pra quem, Rodrigo? Já assistiu La Casa de Papel ou não? Eu assisti a primeira temporada. Você torceu pra quem na primeira temporada? Eu também só assisti a primeira. Eu não lembro pra Você torceu pros bandidos, pro mocinho? Não, eu torci pros bandidos. Rodrigo, você torceu pros bandidos? Eu torci pros bandidos. Como que você torce pros bandidos? Olha que loucura, a gente torce pro bandido. Eu torci pros bandidos. E a gente torce pra que o bandido termine com a delegada, que fique com ela, que tenha filhinhos e forme uma família feliz. E a gente diz, é só mais esse episódio. Não, agora eu vou parar, eu preciso dormir, eu só vou assistir mais esse episódio. São todos atores, já te contaram, né? Já. Que é tudo mentira. A gente chora, a gente se emociona, né? Isso é um transe. Isso é transe. Você sabe que o conhecido meu virou pra mim e falou assim: ai, eu tô assistindo uma série que tá na última temporada e faltam 6 capítulos. Ai, não quero que acabe. Eu e a minha namorada, a gente não tá assistindo 6 capítulos porque a gente vai ficar em luto, porque vai acabar. Isso é um transe. Olha que loucura. Olha que loucura! Olha... E é verdade, o cara, tipo, se apegou à série de um jeito que, tipo, ele não quer que acabe. E a pessoa diz assim, né? Puxa, Madalena, eu sou super racional. Não é. A sua mente racional, ela corresponde a, no máximo, 10, 15% de quem você é. Tá? Quem manda é sua mente subconsciente. E o que tem dentro dessa sua mente subconsciente? Todos os seus hábitos bons e ruins. Todas as suas memórias, até que você não se recorda. Né? Todas as suas emoções. Tem ociosidade e autopreservação. A gente falou um pouco sobre isso antes, em outro aspecto. Seu cérebro foi feito para te proteger, tá? Por exemplo, se você... o seu cérebro, se você não mudar nada, fizer todo dia a mesma coisa, ele gasta 30% da sua energia. E ele só tem de 3 a 5% do seu peso corporal, é o peso do seu cérebro. Tudo bem? Só que ele gasta 30% da sua energia. Aí eu digo assim, Rodrigo, tá na hora da gente fazer uma mudança na tua vida. A partir de amanhã você vai ter que mudar alguns hábitos. Você começa a gastar 40% de energia. Você vai ter que entrar na academia. Você começa a gastar 50% da energia. Aí sabe o que o cérebro diz? Rodrigo, você precisa parar de ir pra academia. É inconsciente. Porque você tá gastando muita energia. Então ele é um gênio burro. Ele faz tudo para te proteger. Quando você sai do seu piloto automático, você sai da sua zona de conforto, você começa a gastar mais energia. E ele vai ter lá ociosidade e autopreservação. Quanto mais você dorme, quanto mais você come, melhor você vai ficar. É exatamente isso não é legal. Isso. É exatamente isso. A gente tem que entender isso. Até na nossa primeira infância, né, até algumas crianças aí até 9, 10 anos até, a gente não tem um fator que a gente chama fator de criticidade. Tudo que a gente fala para essa criança é verdade absoluta. Você é o herói. Você tem crianças pequenas, e é legal entender isso. Você tem que ir lá fazer minha formação. Vai te ajudar. Eu vou. Vai te ajudar com a criação dos teus filhos. Eu queria saber disso antes de ter criado todos os meus filhos, mas tudo bem. Agora eu vou fazer terapia com eles, né? Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente falou, tá lá nessa mente subconsciente. Lá pelos 7, 8 anos, esse fator crítico fecha. Tudo que tá lá dentro, tá lá dentro. Tudo bem? Então, pode ser crenças limitantes, ou como, né, o Diniz comentou com você, ai, tenho medo de falar em público, não consigo falar em público. Né? A gente tem um gatilho da comunicação. Como é o gatilho da comunicação? Papai e mamãe é extraordinário. Tá? 90% dos nossos bloqueios hoje vêm da infância. 90%. 10% é um forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Sei lá, uma doença, um acidente, um assalto, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Causou, sei lá, que causou aquele trauma. Tá. Mas 90% já tá ali dentro. Tudo bem? Aí, o papai e a mamãe dizem pra você, não dá um pio. Isso não é conversa de criança. Vai pro seu quarto. Fica quietinho. Aí você vai pra escola. Chamada oral.
Rodrigo, vamos lá. Aí você não consegue responder, tu não, quá, 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 ri da sua cara. Seu cérebro aprende, ele foi feito para te proteger. Rodrigo, toda hora que você fala, ou seu pai briga com você, ou sua mãe, eu te mando pro quarto, ou seus colegas dão risada. Pronto. Pronto! É um aprendizado. Todo mundo é igual? Não, nem todo mundo é igual. Eu sou uma mãe para 5 filhos, tá? Pode ser que a minha forma de agir, um berro que eu dei, um deles fala, minha mãe não me ama. Aquela criança entendeu daquela forma. A outra falou, minha mãe é uma doida. Tudo bem? Então é muito individual de cada um. Tem o gatilho da escassez que a gente estava falando anteriormente, né? Nossa, melhor pingar do que secar. Você que não dê duro não no seu trabalho. Por isso que o trabalho é visto muitas vezes aí e a gente como um fardo. Como né? um fardo. Deus ajuda quem cedo madruga e quem trabalha à noite. Como é que fica? Então a gente tem vários gatilhos. O do não merecimento, né? Então, e isso vai ficando acumulando ali dentro. Então pensa como se fosse um, sei lá, um copo, tá? Você escutou lá com 3 anos. Nossa, fica quietinho, vai pro seu quarto. 5 anos na escola, deram risada de você. 7 anos, uma chamada. E você vai tendo episódios diferentes com o mesmo impacto emocional. Como foi no meu caso, né? A hipnose salvou minha vida. Tá? Fui abandonada aos 5 anos. A família que ficou comigo, maldita hora que ficamos com essa criança. O primeiro namorado, não quero ficar com ela. A rejeição. Eu tive vários momentos que eu me senti rejeitada. Chega uma hora que esse copinho transborda. Quando esse copinho transborda, aí vem ansiedade, depressão, burnout, né? Ou outros problemas que a gente nem sabia. Pânico. Aí a pessoa me diz assim, puxa, Madalena, tô com uma enxaqueca terrível. Vai no neuro. Trata a enxaqueca. Aí ela fala, menina, eu tratei a enxaqueca, agora eu tô com gastrite. Vai no gastro, trata a gastrite. Você não sabe, agora eu tô com problema de pressão. Vai lá no cardio, trata a pressão. Ela tá tratando o sintoma. Não a causa. Não a causa. E a causa, ela é mais profunda. E às vezes a gente nem sabe onde é a causa. A gente nem entende onde é a causa. O que trouxe o burnout, né? Quando você entrou nesse piloto automático, né? Quando você vê, muitas vezes... Você teve muita sorte, você está aqui, está feliz, está com seu programa. Quantas pessoas têm aí, né, quadros graves de saúde, né, de ter um AVC, de ter uma parada, de ter um infarto. Câncer e outros. Então, hipnose é, assim, algo extraordinário. É você Porque se ela entra lá no cérebro inconsciente. Na mente subconsciente. Né? É abaixar o seu fator crítico. Porque a pessoa diz, eu sou racional, não entro em transe. Lá você é doido, você entra em transe todo dia. Né? Então tem muito misticismo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Que a gente entra em transe todo dia. Todo dia! Agora é muito claro. Místico, né? Primeiro que assim, não devia nem chamar hipnose, né? Porque hipnose é o deus do sono. Aí a pessoa fala, eu vou dormir. Não, você não vai dormir. Pelo contrário, hipnose é foco e concentração. Então você vai estar atento a tudo que eu estou te falando, mas você está concentrado no que a gente está buscando aí internamente. Né? O que a gente está ressignificando, o que a gente está resgatando aí internamente. Então as pessoas têm medo. Algumas falam assim, Madalena, aquele negócio que fazem na televisão, que a pessoa come uma maçã ou uma cebola achando que a maçã é verdade. É verdade. Aquilo é entretenimento, aquilo não é tratamento. Eu trabalho com tratamento. Hipnose para restabelecer a tua saúde. Mental, emocional, inclusive física. Fibromialgia, enxaquecas, sinusites crônicas. A gente trabalha na terapia, na hipnose. Mas por quê? Vai vindo lá de trás. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E uma hora o copo transborda. Por isso que a gente tem que ter aí hobby, esporte, lazer, terapia. E se cuidar. E se cuidar. Porque senão a gente não percebe. Outra coisa que o meu psiquiatra perguntou pra mim, ele falou assim, cara, o que você gosta de fazer? No mínimo você nem sabia, né, Rodrigo? Aí eu fiquei pensando assim, juro, eu travei. Eu falei assim, nesse momento eu não gosto de fazer nada. Não, mas você tá com capacete aí, você gosta de andar de moto? Eu falei, eu gosto, mas... Não. Você gosta de estar com seus amigos? Não. Você gosta... Por isso que eu brinquei, né? Que eu era uma samambaia. Porque você se perde tanto... Né, você não tem nem hobby. Não tem nem hobby. Você não tem paixão. Eu tinha uma professora, quando eu fiz o MBA, eu não lembro o nome dela. Eu lembro que era Virgínia, mas eu não lembro o sobrenome. Que ela falou uma coisa pra mim lá naquela época que me marcou tanto e eu mesmo não segui. Ela falou,
ela era professora de fator humano, né, no MBA. E numa das aulas, ela falou: a pessoa tem que estar o tempo todo apaixonada, né? Ou por um trabalho, ou por um projeto, ou por um hobby, ou por alguém, ou por um sonho, porque é isso que dá essa saúde vital para você buscar. Essa energia, né? Essa energia de você falar, pô, meu final de semana tá chegando, e que legal, vou jogar uma bola com meus amigos, ou vou andar de moto, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Rararara. A pessoa que entra no estado que eu tava, tanto faz o final de semana. Tipo, tanto faz se é sábado, domingo, segunda, porque você não tem essa alavanca. Você deixou de viver sua vida, né, Rodrigo? Né? Então, assim, é um negócio muito louco isso. E é o que você está dizendo, se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não tiver essa coisa em sintonia, fica muito difícil. Tem uma pergunta que eu gosto de deixar sempre lá para os executivos que estão comigo, né? Quando você conseguir responder o que você gosta tanto de fazer, tanto que você faria de graça, você ganhou na Mega Sena, tá? O que você gosta de fazer? Muitas vezes eu pergunto, que legado você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado quando você não estiver aqui? O cara chato, nunca estava com a gente. Na praia ficava lá no apartamento. Só pensa em trabalho. Só pensa em dinheiro. E na sua cabeça, né? Na cabeça do executivo, tá assim, mas eu preciso trabalhar para pagar as contas, mas eu preciso trabalhar para produzir, mas eu preciso do meu nome, do meu cargo, do meu status. E a gente não percebe isso. Não, e pior, porra, não tem ninguém aqui comigo, eu tô almoçando sozinho. Lógico, Lógico, tá sol. Você tá sol, tá na praia, meio-dia, ninguém vai almoçar. Tá sol, é você que é o paranoico de se bobear, tá lá conectado, respondendo e-mail. Era o que acontecia. Eu tava lá, eu não incomodava as pessoas, porque felizmente eu tinha esse faro, essa noção. Mas eu tava lá. E ainda ficava chateado. Só eu trabalho nessa casa. Não, eu tô aqui sozinho. Meio-dia, no domingo, não tem ninguém aqui comigo. Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça? Mas é que bom, porque é libertador, não é? É libertador. É libertador. É libertador. Dinheiro é importante, sim, a gente precisa, vivemos no mundo capitalista, nós temos filhos, família, sonhos, né? Mas não é só isso. Não é só isso. E a outra coisa que eu descobri é o quanto você joga dinheiro fora com coisas que você está tentando buscar para preencher esse vazio, né? Então, isso conversei com outras pessoas que passaram ou passam por momentos parecidos com o meu, né? Meio que uma regra isso, né? O cara vai lá, por exemplo, não foi o meu caso, mas vai lá, troca de carro. Primeiro, segundo, terceiro dia, legal, tal, no quarto, quinto já... É porque não é isso. Mas dura 3 meses só isso, no máximo. No máximo. Até sua esposa falar, amor, quero trocar as cortinas, daqui 3 meses ela vai falar, ai. Né? Então, isso assim, do ser humano, não é isso. Né? Então, assim, não é o dinheiro é bom, é importante, traz conforto, traz segurança, né? Ajuda, tal, mas ele não vale nada se você, por exemplo, não tiver sua família, sua saúde. O que adianta você ter? Né? Outro dia a gente estava falando sobre, acho que era o Steve Jobs, né? Um dos caras mais brilhantes e milionários do mundo, mesmo o dinheiro todo dele não conseguiu salvá-lo. Nem estou dizendo que o câncer dele tem a ver com trabalho, nem nada disso, mas só fazendo esse paralelo. É Robbie Williams, né? Exatamente. Quer dizer, um cara que estava na calçada da fama, tem a sua estrelinha, tem a sua marca, multimilionário, e que tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Exatamente. Não é isso. Óbvio que a gente tem que ter gana, né? De ganhar o nosso dinheiro, ser independente financeiramente, de proporcionar pra gente mesmo, pra nossa família, segurança, coisas boas, um bom restaurante, uma boa... Mas não é só isso. A vida não se resume... Deveria ser a primeira coisa, né? A vida não se resume só isso, né? Ganhar dinheiro, mas ser saudável. E aproveitar, porque provavelmente você nem aproveitava o dinheiro que você ganhava. Nada. E o mundo é status, é incrível isso. Porque você tem que trocar de carro todo ano, você tem que ter o melhor iPhone, né? Você tem que ter o melhor celular. E dependendo da empresa que eu vou, se eu não tiver com o melhor carro, eu nem entro. Como que ela é uma mulher de sucesso com esse carro? É exatamente isso. É exatamente então isso. A gente tem que viver de aparências. A mulher não pode mais envelhecer. A mulher não pode ter 50 anos. Né? A gente tem que ter um corpo perfeito. A gente está em busca da perfeição o tempo todo. É desgastante, é desonesto com a gente. É verdade.
Madalena, eu ficaria com você aqui horas conversando. Ah, eu também. Porque você é uma pessoa de fácil conversa e você tem muito conteúdo de assuntos que são muito relevantes para todo mundo. Mas a gente precisa também te liberar, terminar esse episódio. Eu queria mais uma vez maravilhoso, maravilhoso. Amei a sua história também. Obrigado. Parabéns aí por essa transição. Obrigado. Com certeza você vai ser muito feliz, porque a o que eu gente tô fazer o que a buscando. gente ama, né? Impactar outras vidas, outras pessoas, os seus projetos sociais são extraordinários. Muito bom te conhecer. Obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Adorei te conhecer Muito também. bom. Gratidão. Obrigado. Uau! Esse foi de tirar o fôlego. Eu avisei antes que seria. Porque a gente fica conversando aqui um pouquinho antes de gravar. Então eu já sabia que ia ser de tirar o fôlego, mas foi muito mais do que eu imaginei. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para você compartilhar esse episódio, porque tem muita informação aqui, tem muita coisa que pode ajudar pessoas. Pode ajudar um amigo seu, pode ajudar o seu marido, a sua esposa, seu primo, a sua mãe, seus irmãos, enfim. Pode ajudar pessoas escutando o que a Madalena falou pra gente, trazendo um pouco desse conhecimento que ela deixou pra gente. Então, compartilhe esse episódio, senta o dedo no like aí que é importante. Fiquem bem e até a próxima.